mensagem que veio preparada para todas as igrejas dessa associação, que foi preparada aí para o Ministério de Mordomia, e é uma mensagem que realmente eu confesso a vocês que mexeu comigo, e realmente fala ao nosso coração, que nos traz aí uma grande responsabilidade também de cada um de nós como membros, como cristão, como aquele que é um servidor de Cristo Jesus. Nos traz então uma grande responsabilidade, nos traz aí um chacoalhão para que possamos acordar, para que possamos realmente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mas antes de nós começarmos, eu quero aproveitar então o hino que o Daniel cantou, e enquanto aí todos estavam cantando, realmente trazendo o Espírito Santo para dentro de si, o Espírito Santo nos tocando, nos envolvendo, e aproveitando então isso, então eu quero convidar a todos que possamos curvar nossas frontes e orarmos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado porque esta manhã estamos na Tua casa de oração. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe o que trazemos no nosso coração, no nosso íntimo, e o Senhor sabe também o que precisamos fazer, as decisões que precisamos tomar. Nos ajude, Pai, a entendermos as nossas necessidades, a entendermos o que precisamos fazer, porque muitas das vezes nós não sabemos o que devemos fazer, as decisões que devemos tomar, as escolhas que devemos seguir. Por isso, Pai, pedimos o Teu Espírito na nossa vida. Abra os nossos olhos, dá-nos entendimento, dá-nos capacidade para Te servir e servir de todo o nosso coração. Que nessa manhã nós possamos entender o Teu propósito na nossa vida e que possamos também abrir o nosso coração para que isso seja uma realidade na nossa vida, para que possamos cumprir o Teu propósito onde nós estivermos, no que nós fizermos, em tudo que nós almejarmos, que seja para Te louvar, para Te agradecer e glorificar o Teu nome. Abençoe-nos nessa manhã, abençoe cada pessoa que está presente, que a mensagem realmente venha a ser transmitida a Ti, não porque haja mérito em mim, mas porque cada pessoa que está aqui é um filho Teu, cada pessoa que está aqui é alguém que o Senhor entregou a vida por ele, e por isso, Pai, por amor a cada um que está aqui, o Senhor possa estar usando a mensagem desta manhã para tocarmos, para nos transformar e nos preparar para o lar eterno. Venha estar conosco, Pai, nos guie em Teus caminhos, nos prepare, é o que nós pedimos, não porque merecemos, mas no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Então, na mensagem desta manhã, vem nos trazendo que Cristo Jesus, enquanto Ele esteve aqui, Ele nos fez uma promessa. Ao terminar o seu propósito, ao terminar a sua missão, Ele nos fez uma promessa. Qual foi a promessa que Ele fez? Qual foi a promessa? Quando Ele estava indo, Ele disse que voltaria. Ele voltaria para nos buscar. Ele voltaria para buscar os teus filhos, né? E quando Ele fez essa promessa, Ele fez também uma advertência para cada um de nós. O que ele disse que nós deveríamos fazer? Está lá em Mateus 24, verso 42. Ele nos fala: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus, ele disse que nós devíamos vigiar, devíamos nos preparar. E então ele nos advertiu. O que é vigiar? O que é nos preparar então? Quando nós nos preparamos para algo, qualquer coisa que seja, nós não devemos desperdiçar tempo, né? Se nós estamos preparando para algo, estamos preparando para uma viagem e já está próximo o tempo ali, próximo ao momento de viajar, nós não podemos perder tempo, mas devemos nos organizar, preparar tudo que deve ser levado, tudo que deve ser organizado para que na viagem, ao chegar no nosso transporte ou o que nós formos, não sejamos pegos de surpresa. Então Jesus disse para que nós possamos viajar para o lar eterno, quando Ele voltar, nós não devemos desperdiçar tempo. Esse é o ponto principal na nossa vida, na vida do cristão. O nosso tempo, ele não volta mais, e o tempo que está passando é o tempo que Deus nos concede para alcançar pessoas, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então nós não devemos desperdiçar tempo em ociosidades, mas ter uma vida ativa na obra do Salvador. Tem muitas coisas que nós fazemos, ociosidades na nossa vida, que não nos fortifica, não nos edifica, e às vezes nós estamos perdendo tempo, jogando o tempo que Deus nos concede fora, né? Desperdiçando tempo. A mensagem que nós vamos ler nesta manhã, o texto que nós vamos ler, que vem nos trazendo a mensagem,
vem nos trazendo como usar os dons fielmente na missão. Está lá em Mateus, vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias, está em Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler do verso 14 até o verso 30. Esse texto que nós vamos ler é uma parábola que Jesus contou. E antes que Jesus proferisse, que contasse essa parábola, que é a parábola dos talentos, Jesus contou também outras parábolas, né, que vem aí advertindo da necessidade de nós estarmos preparados, né. Veio aí as parábolas, exortação à vigilância, depois nos trouxe a parábola do servo fiel e do servo mau, veio nos trazer também a parábola das 10 virgens. Todas são parábolas de Jesus advertindo a necessidade de nós, os filhos de Deus, todos que estamos prontos para que quando Ele chegasse nós sejamos prontos. E no finalzinho da parábola das 10 virgens, Jesus nos disse, né, no verso 12, no finalzinho: em verdade digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus disse nessa parábola aí também que nós não sabemos, e cada um de nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo Jesus, e por isso nós devemos vigiar e estarmos prontos. Então vamos para o texto de hoje, desta manhã, Mateus 25, verso 14 ao verso 30, e vem nos falando: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Vamos atentar aí ao finalzinho desse verso que nós lemos agora. De acordo com a capacidade de cada um deles. Atentem-se para essa mensagem, para esse verso aqui. Durante a mensagem nós vamos estar falando sobre isso também. Mas nesse texto vem nos trazendo que Jesus, Ele deu dons a cada pessoa, de acordo com o quê? Com a capacidade de cada um deles, né? E então partiu. E o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos, né? Um dos servos ali recebeu 5, foi negociar e já conseguiu mais 5 talentos. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E no verso 22, e aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E no verso 24 vem nos trazendo: chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não planto, onde não plantei, e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa parábola é uma parábola que realmente ela nos traz aí, que mexe conosco, nos traz grandes advertências. A parábola ilustra que o direito de Deus nem sempre é reconhecido. Nessa parábola, quem que é o viajante? É Jesus. Jesus é o homem que foi viajar nessa parábola. E ele foi e entregou muitos talentos todos os seus bens aos seus servos, para que eles se administrassem. E que quando ele voltasse, ele pegaria de volta. E Jesus, quando ele foi, ele nos fez algo muito interessante. Ele entregou sobre nós, ele deixou sobre nós a responsabilidade de testemunhar, de pregar do seu evangelho, de abreviar a sua volta, de cumprir o nosso papel como cristão. Vem nos trazendo então nessa mensagem que Deus nos confia os seus bens para serem usados para Ele, a cada um a sua obrigação. Cada um de nós tem um lugar no plano eterno, cada um trabalhando em cooperação com Jesus para a salvação. Todos nós temos os nossos dons, todos nós temos os talentos que Ele nos concedeu. Não existe nenhum de nós que pode chegar diante de Deus e falar: eu não tenho nenhum talento, o Senhor não deixou nem para mim, para que eu pudesse fazer alguma coisa. Então todos nós temos, nem que seja um talento, nem que seja um talento insignificante, mas Deus nos deixou. E Ele nos deixa esses talentos para que nós possamos usar no propósito de Deus na nossa vida, no propósito de Deus de cumprir a missão neste mundo em que nós vivemos. Deus, Ele confiou então os seus bens. Deus confiou na nossa mão, nas nossas mãos, tudo que é dele. E tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, não é nosso de fato, mas é de Deus. E Deus nos confiou para que pudéssemos estar administrando para cumprir o propósito de Deus neste mundo. Então os meus bens, meus talentos, tudo que eu tenho, não é meu de fato. Até a minha vida, até o ar que eu respiro, não é meu. Deus é quem nos dá, Deus é quem me concede. Esse ar que eu estou respirando, o momento que eu estou vivendo, é porque Deus está me concedendo. E se não fosse por Deus, nem estaria eu aqui. E então tudo que a minha vida pertence ao nosso Deus. E Deus então nos concedeu dons estes que devem ser colocados à disposição de Deus. E vem nos falando: os talentos confiados à igreja são os dons do Espírito Santo. Com certeza você recebeu algum dom, mesmo que diferente dos dons dos outros. Na parábola nós podemos ver que as pessoas receberam dons em quantidades diferentes. E quem tem mais e maior responsabilidade. E na parábola nós podemos ver que aquele que recebeu 5 talentos, foi necessário que ele ganhasse mais 5 talentos. O que recebeu 2 ganhasse mais 2. Ou seja, se eu tenho mais dons, mais talentos, eu também tenho maior responsabilidade perante Deus. Eu tenho maior responsabilidade com esses dons que Deus me concedeu. Então, se eu tenho o dom de cantar, se eu tenho o dom de falar, se eu tenho o dom de conversar com as pessoas, esses dons serão cobrados por Deus quando Ele voltar. O que eu estou fazendo com os dons que eu te concedi? Você usou esse dom da fala, esse dom de cantar, esse dom de testemunhar? Você usou para ganhar almas para mim? Você usou para testemunhar do meu amor para as pessoas ao seu redor? Então Deus, nessa parábola, Ele concedeu dons diferentes, mas aqueles que receberam mais dons também têm uma maior responsabilidade. Aquele que recebeu menor quantidade, ele tinha também uma menor quantidade, menor responsabilidade perante Deus, que ele tinha apenas que ganhar um talento a mais, de certa forma, já estaria cumprindo o seu papel, o seu propósito. Então os talentos confiados à igreja são os dons do Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo são vários, eu não me recordo de memória, mas são vários os dons, a Bíblia ali, ela mostra, nos fala de vários dons que Deus concede a cada um de nós. E com certeza
cada um de nós recebemos algum para que possamos então testemunhar. Em Cristo os dons já são nossos, mas para tê-los precisamos receber o Espírito Santo. Quando foi que Deus concedeu o Espírito Santo aos seres humanos, aos cristãos? No Pentecostes, né? Quando Cristo Jesus estava aqui, ele fez uma promessa aos discípulos, aos seus seguidores ali, que ele enviaria o Espírito Santo. E no momento do Pentecostes ele enviou e cumpriu essa promessa, né? De que enviaria o Espírito Santo para que não deixasse os seus seguidores órfãos, mas que tivesse alguém que os guiasse. E o Espírito Santo foi enviado para que pudessem então os cristãos ali daquela época terem alguém por quem ser guiados. E o Espírito Santo fez ali uma grande revolução, uma grande mudança na vida das pessoas, uma grande mudança na vida dos cristãos naquela época. Só que hoje Deus ele concede também ainda o Espírito Santo a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que querem. Cristo Jesus ele quer conceder o Espírito Santo a cada um de nós, e através do Espírito Santo ele nos concede os seus dons, ele nos capacita para cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Formação do caráter. Através do Espírito Santo nós devemos preparar o nosso caráter, preparar a nossa mente. Deus dá a cada um conforme a nossa capacidade. Deus espera um retorno daquilo que o homem tem e não segundo o que não tem. Então, ou seja, como eu já disse, que Deus ele nos dá os dons e ele, quem tem mais, quem recebe mais também tem maior responsabilidade. E a formação do nosso caráter, Deus dá os talentos e as faculdades mentais, nós formamos o caráter, né? Deus nos dá a capacidade de raciocínio, Deus nos dá a capacidade de intelecto, mas o caráter quem forma somos nós. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro deste mundo que nós vamos levar para o futuro, né? Para a eternidade. Então o caráter, ele é formado de qual forma? Através dos nossos costumes, né? Através do que nós estamos vivendo a cada dia, através da nossa vida cotidiana, nosso caráter é formado. Se eu tenho um costume, se eu tenho aí costume de cada dia viver de certa forma, isso vai fazer parte do meu caráter, né? Se eu tenho o costume de fazer o que é certo, se eu tenho o costume de fazer aquilo que agrada a Deus a cada dia, o meu caráter será formado de acordo com o que eu vivo, com o meu costume, com as minhas decisões de cada dia. A pergunta mais importante que nós devemos fazer então não é quanto eu recebi. Como eu falei, quem recebe mais tem maior responsabilidade. Mas a pergunta que nós devemos fazer não é o quanto eu recebi. Que às vezes quando eu li essa mensagem, quando nós lemos a parábola dos talentos, nós ficamos perguntando: será que eu recebi quantos talentos? Quais os dons que eu tenho? A pergunta que nós devemos fazer não é essa, mas a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o que eu estou fazendo com o que eu tenho? O que eu estou fazendo com os dons que Deus me concedeu? Não é saber se eu tenho esse ou aquele talento, não, mas é o que eu estou fazendo com o que eu tenho. O que eu estou fazendo com as minhas decisões, com as minhas escolhas, o que eu estou fazendo com o que eu gosto de fazer. E talentos, então, vamos dizer que é aquilo que nós gostamos de fazer. O que é vida? Se nós perguntarmos o que é vida para alguém que gosta de cantar, que sabe cantar aí, essa pessoa vai dizer que a vida é cantar. Aquilo faz ela feliz, aquilo deixa a pessoa feliz. Então, se nós perguntarmos para uma pessoa que gosta de desenhar, o que é vida para essa pessoa? Ela vai dizer que a vida dela é desenhar, é fazer aí imagens de sonhos que ela vê. E a vida do cristão? O que deve ser? A vida do cristão deve ser testemunhar. A vida do cristão deve ser exercitar os talentos que Deus nos concedeu. Deve ser usar esse talento para mostrar para as pessoas ao nosso redor que nós somos pessoas que servem ao Deus verdadeiro. O próximo slide vem nos falando das faculdades mentais.
O treinamento das faculdades mentais é um requerimento divino. Ele propõe que os seus servos tenham mais inteligência e maior discernimento que os incrédulos, e se desagrada com o descuido. Será que Deus se agrada se nós vivermos aí descuidadamente, desregrados, de qualquer forma? Com certeza não. Por isso nós devemos exercitar as nossas faculdades mentais. Dessa forma, Ele nos encoraja a desenvolver nossas mentes ao máximo, para conhecer e amar ao nosso Senhor com toda a nossa mente. Será que por nós sermos cristãos, nós não podemos nem precisamos almejar algo melhor na nossa vida? Algo que venha aí nos trazer melhor qualidade de vida? Não, nós precisamos almejar, nós precisamos buscar. E nós não devemos apenas esperar que as oportunidades apareçam na nossa vida, mas nós devemos fazer com que as oportunidades surjam na nossa vida. E assim mesmo também com o nosso testemunho pessoal, ao meditarmos, ao falarmos de Jesus Cristo, nós devemos buscar oportunidades de testemunhar para as pessoas ao nosso redor, e não esperarmos que as oportunidades apareçam, mas devemos nos jogar para que possamos realmente, onde nós estivermos, possamos aprender a surgir, a buscar oportunidades para que possamos testemunhar de Jesus Cristo. E também na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nós devemos buscar oportunidades, devemos criar oportunidades a cada dia para que possamos realmente sermos cristãos verdadeiros e autênticos onde nós estivermos. Nós devemos então exercitar as nossas faculdades mentais para que nós possamos realmente estarmos sendo testemunhas vivas de Cristo Jesus. O talento da fala, esse é um talento, um dom que Deus concede aos cristãos, aos seus filhos, mas que também tem uma grande responsabilidade, né? Porque o dom da palavra é um talento que deve ser cultivado cuidadosamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar mais bênção do que este. A palavra, a nossa fala, é um dom que também nós devemos buscar com muita atenção, muito cuidado, porque esse dom, ele pode ser usado por Deus, ele pode alcançar vidas, ele pode mudar a vida de muitas pessoas, mas também, se não for usada por Deus, ela pode trazer uma catástrofe na vida das pessoas ao nosso redor. Ela pode trazer aí uma infelicidade muito grande na vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos amigos. Com certeza é um dom que nós devemos buscar a cada dia aprimorar, porque todos nós precisamos ter e devemos ter como cristãos, para que possamos então alcançar pessoas, né? Deveríamos contemplar Jesus como nosso modelo perfeito. Nós devemos contemplar a Jesus como nosso dom perfeito, né? Nosso modelo perfeito. Jesus, enquanto ele esteve aqui, todas as suas palavras eram de conforto, né? Palavras de encorajamento, palavras que traziam às pessoas vontade de estar no lar eterno. E assim como Jesus ele esteve aqui, como Jesus é o nosso exemplo maior, também assim nós devemos usar as nossas palavras, né? Usar tudo que nós falamos. E está lá também em Colossenses capítulo 4, verso 6: e todo poderoso diz, sua conversação deve ser sempre agradável e de bom gosto, para trazer bênçãos àqueles que a ouvem. Então as nossas palavras devem trazer conforto, segurança, trazer desejo nas pessoas de estarem conosco e também no lar eterno. Este é o propósito de Deus ao nos conceder o dom da fala. E vem nos trazendo também, logo abaixo, as vantagens sociais. São talentos e devemos usá-las para o benefício de todos que estão ao alcance da nossa influência. Esses dias o Abinaeus falou, numa das suas mensagens, enquanto ele estava pregando aqui, que ele estava preocupado com as redes sociais de alguns dos irmãos na rede pública, na rede social aí, né, do Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E tudo isso nós expressamos sem nós querermos a quem que nós estamos seguindo. Nas redes sociais, uma foto,
um ato, um gesto, tudo isso indica a quem eu estou seguindo, a quem que eu estou servindo. Por isso a preocupação que ele diz quando ele fala que estava preocupado. Porque nas nossas redes sociais, através das fotos, através dos atos que nós falamos, que nós cometemos ali, nós estamos dizendo a quem que nós estamos servindo. E será que então nas nossas redes sociais nós estamos demonstrando para as pessoas que nos seguem, que nos veem, que nós estamos servindo ao nosso Deus? Será que nós estamos realmente testemunhando disso? Ou estamos testemunhando do mundo que nós estamos vivendo? Então é uma grande responsabilidade que Deus Ele nos dá também, de nós sermos instrumentos dele nas redes sociais, onde nós formos testemunhas. Então as vantagens sociais são talentos que Deus nos concedeu, que Ele nos dá. Se nós formos influentes, pessoas influentes, com certeza mais pessoas nós levaremos aos pés de Cristo Jesus. E nós devemos buscar a cada dia sermos pessoas influentes, pessoas que realmente mostrem ao mundo aí fora quem nós somos e o que nós devemos fazer a cada dia. Então os talentos eles são multiplicados pelo uso, né? Os nossos talentos eles são multiplicados pelo uso. Na nossa vida física, no nosso dia a dia, se nós não exercitarmos o nosso corpo, ele vai definhando, né? Quando eu machuquei, quebrei minha perna, fiquei aí quase 3 meses praticamente, sem poder caminhar. E aí depois de uns dias eu voltei no médico e falei: doutor, mas minha perna ainda está doendo. Às vezes quando eu vou caminhar, dói. E aí ele disse: não, isso é normal, porque você ficou 3 meses sem andar, os ossos se atrofiam, os nervos ali, então é normal de doer. Vai ficar por um tempo dessa forma. E então na nossa vida física é dessa forma, e na nossa vida espiritual também não é diferente. Quanto mais tentar compartilhar luz, mais luz você receberá. Quanto mais procurar explicar a palavra de Deus aos outros, por amor às almas, mais clara será para você a palavra. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar o que nós vivemos, testemunhar para as pessoas. Hoje o Abinaios disse também, na escola sabatina aqui, que já é tempo de nós pararmos de ficarmos testemunhando, falando dos patriarcas ali, dos apóstolos, do que eles fizeram, dos milagres que eles fizeram. Já é tempo de nós falarmos só sobre eles, mas termos o nosso testemunho particular, a nossa experiência a cada dia. Paulo, Pedro, enquanto eles estavam aqui, eles testemunhavam do que eles viram, do que eles estavam viveram com Cristo Jesus. E nós também precisamos dar testemunhas para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos, da nossa experiência com Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos viver, precisamos buscar, precisamos ter a nossa caminhada com Cristo Jesus, para que possamos realmente testemunhar, para que possamos realmente termos o que falar de Cristo Jesus para as pessoas. Por isso nós precisamos realmente vivermos a nossa vida em Cristo Jesus. Então os talentos eles são multiplicados a partir do momento que eu começo a usá-los, a partir do momento que eu coloco eles em prática. Se eu busco a palavra de Deus, se eu estudo a cada dia, se eu testemunho para alguém, com certeza eu vou estar me fortalecendo e também testemunhando para as pessoas. Sempre que eu falo sempre que eu vejo sobre esse tema, eu lembro do pastor Bulhon, né? O pastor Bulhon, ele fala que se nós não testemunharmos, nós seremos como anões rechonchudos, né? Pessoas que não crescem. Se nós só recebermos a mensagem de Deus, só estudarmos e guardarmos para nós mesmos, não haverá crescimento, mas seremos como anãos que não crescem, pessoas que não crescem. Para que nós possamos ter um crescimento na vida espiritual, nós precisamos e necessitamos exercitar a nossa vida espiritual, a nossa experiência com Cristo Jesus a cada dia. E se nós não testemunharmos, nós não iremos receber mais então, e nem seremos capacitados. Nesse slide vai nos trazendo então uma outra grande responsabilidade. Somente um talento. Daquelas pessoas da parábola, um dos servos ali, ele recebeu apenas um talento. E essa pessoa, o que ele fez?
Ele foi lá, cavou, enterrou e deixou ali até que o senhor dele voltasse. E quando o senhor voltou, ele foi lá, pegou e entregou novamente o talento para aquele, o seu senhor. Nós nos justificamos para não fazer nada. Aqui nós nos equivocamos. Quando às vezes eu tenho um talento apenas, isso não é desculpa para eu não cumprir o papel de Deus, o papel de cristão na minha sociedade. Se eu tenho apenas um talento, não é desculpa para que eu não venha cumprir o propósito de Deus na minha vida. Porque se Deus me concedeu um talento, eu posso usar esse talento para testemunhar de Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, com esse um talento que eu tenho, se eu não tiver exercitado ele, eu vou perder a vida eterna. Eu vou perder a oportunidade de estar no lar eterno que Ele nos concede a cada um de nós. Então, por mais insignificante que seja o meu talento, eu devo exercitá-lo. Eu devo trabalhar com esse talento. Que seja falar um bom dia para o meu vizinho, que seja falar um bom dia para as pessoas por onde eu estou andando. Se esse é o meu talento, que eu posso usar com sabedoria, que eu posso usar com glória para o nosso Deus, porque esse talento também será usado e ele fará grande diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Então o Senhor, Ele está testando o nosso caráter pela forma como distribui os dons. Então Deus, Ele nos testa, Ele nos capacita e Ele distribui os seus talentos na nossa vida de acordo com a nossa capacidade, né? Com o que eu posso, com a minha sabedoria. Deus, Ele nos testa para vida eterna, até na forma que Ele distribui os talentos. Aquele que deixa de aproveitar o seu talento mostra que é um servo infiel. Então, como eu disse, a pergunta que nós devemos fazer não é o quanto eu recebi, mas o que eu estou fazendo com o talento que Deus me concedeu. Nenhuma oferta é tão pequena quando dada com o coração alegre e sincero. Através da fidelidade, nós, nos menores deveres, trabalharemos com alegria na vinha. Essas coisas pequenas se tornarão as influências mais valiosas na obra do Senhor. Então, as nossas ofertas, os nossos dons, tudo que nós temos, por mais insignificante que seja, mas nós devemos fazer com alegria, com sinceridade, com amor no nosso coração. Não pensando que não vai fazer a diferença, mas podemos ter a certeza que se nós formos fiéis no pouco, conforme diz a palavra de Deus, conforme diz a parábola, nós também seremos colocados sobre o muito que Deus nos concede. Nessa manhã agora, neste momento, nós vamos ouvir a mensagem cantada que a Aile vai nos cantar. Enquanto ela se prepara, nós vamos ler mais este verso, esse texto que está lá em Parábola de Jesus, página 196. Muitas vezes somos inclinados a chamar o espírito do servo preguiçoso de humildade. Será que alguém que é preguiçoso, ele realmente é humilde? E às vezes nós temos aí esse espírito de preguiça na nossa vida e achamos que nós estamos sendo humildes, né? A verdadeira humildade é muito diferente. Porém, sermos revestidos de humildade não significa devermos ser de intelecto medíocre, aspirações deficientes e covardes em nossa vida, esquivando-nos de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder. Às vezes nós não aceitamos cargos, às vezes não aceitamos o propósito de Deus na minha vida, não aceitamos na nossa vida, às vezes por acharmos que somos humildes, às vezes por acharmos que não temos capacidade, mas isso não é o propósito de Deus na nossa vida, isso não é o propósito de Deus para cada um de nós. A humildade, sim, e verdadeira, cumpre o propósito de Deus de confiança no seu poder. Nós somos humildes, sim, quando nós reconhecemos que de nós mesmos não podemos nada, mas podemos tudo quando nos colocamos nas mãos de Deus. A mensagem que a Aile vai cantar é um chamado que todos nós devemos aceitar. É um pedido que Deus nos use para o seu evangelho, para o seu propósito na nossa vida. Vamos todos cantar este hino juntamente com ela, para que possamos realmente estar nos entregando a nossa vida ao nosso Deus.
Oremos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos capacita. Obrigado porque o Senhor coloca sobre nós os teus dons e nos concede o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está a todo momento conosco. Por isso, assim pedimos, Pai, que nos capacite, nos prepare, enche-nos do teu poder e nos abençoe para que possamos saber usar o tempo, usar os talentos que o Senhor nos concedeu, para que possamos fazer da vida das pessoas ao nosso redor realmente que elas almejem estar do teu lado, que elas almejem buscar a Ti e que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas vivas em tudo que fizermos, em todo o nosso propósito, todas as nossas decisões, seja para Te honrar, seja para Te glorificar, e que assim nós venhamos estar cumprindo o papel que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos concedeu, para que possamos assim estar bem com as pessoas ao nosso redor, fazer o melhor de Ti na nossa vida, que o Senhor vem estar cumprindo esse propósito na nossa vida também. Nos capacite, Pai, nos dá um feliz sábado na Tua companhia, durante todo esse dia, durante todas as nossas decisões e escolhas, que possamos seguir os Teus propósitos, Pai. É o que nós pedimos, não porque merecemos, mas no doce nome de Cristo Jesus. Amém.